Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ADM a Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E esta semana vamos abrir em grande estilo, falando sobre os fundamentos da liderança de sucesso com o administrador Leonardo Faletti, que é coach e diretor da Come Desenvolvimento Empresarial. Tudo bem, Faletti? Seja bem-vindo mais uma vez ao ADM a Live. Bom dia, Érica. Bom dia a todos que estão conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse espaço para a gente conversar sobre um tema que eu considero que é tão importante para todos os administradores. Com certeza, ainda mais nessa época, né? Que a gente está vivendo, em que as mudanças, né? A gente fala muito de liderança online, né? A liderança à distância. A gente está vivendo um momento de mudanças. Mas eu queria que você fizesse um panorama sobre o que você acredita ser a liderança, quais são os pressupostos de uma liderança de sucesso para você, Faletti. Ok, Érica. Pois é, eu acho que a gente está muito envolvido com tudo o que está acontecendo agora, com mudanças que estão forçando a um certo distanciamento entre o líder e a sua equipe e tudo mais. Mas o que a gente vai falar hoje, na realidade, quando a gente está falando de fundamentos, né, é aquilo que é aplicável em qualquer momento, em qualquer situação de liderança. Liderança é algo que pressupõe relacionamento, e um relacionamento entre uma pessoa que influencia outra ou outras, né? E a gente acredita que essa influência precisa ser uma influência positiva, uma influência que leve aos resultados, no nosso contexto aqui, aos resultados das organizações. E eu digo o seguinte, para que você consiga ter uma liderança de sucesso, entendendo a liderança de sucesso, aquela liderança que é capaz de motivar uma equipe a alcançar resultados desafiadores, não resultados meramente fáceis de serem alcançados, né? Eu digo que o líder ele precisa ter 3 aspectos bem desenvolvidos, né? Ele precisa ter um modelo mental, um mindset, que lhe permita exercer a liderança, essa influência positiva, de forma que isso possa acontecer, mesmo em momentos como esses que a gente está passando agora, né, de uma série de dificuldades, muitas incertezas e tudo mais. Ele precisa reunir um conjunto de competências específicos da liderança, e a gente vai falar sobre isso, e ele precisa cultivar e disseminar valores que traduzem a ideia central da visão da organização, da visão da unidade que ele está à frente dela, para que isso consiga motivar a sua equipe a alcançar esses resultados desafiadores. Então, são 3 aspectos, né? Mindset, competências e valores, que são a base, que são aquilo que vai dar a sustentação para o que eu chamo de fundamentos da liderança, e a gente vai falar em seguida. Então, vamos dissecar, né, esses fundamentos da liderança, esses 5 conjuntos de fundamentos. O primeiro, que você fala do foco no mindset do líder, né, que são os 4 pilares do sucesso. Quais são, Leonardo? Pois como você disse, são 5 conjuntos de fundamentos. E vocês vão observar que, assim, alguns deles vão estar bastante focados em mindset, isso vai ficar claro e a gente vai salientar. Outros em questões relacionadas com as competências do líder, né? E outros com a questão dos valores, que são muito importantes e eu acho que ainda pouco abordados em treinamentos, em conjuntos de conteúdos sobre liderança de um modo geral. Então, como você disse, são 5 conjuntos de fundamentos. O primeiro conjunto desses fundamentos, que você disse muito bem, ele está diretamente relacionado com o mindset do líder, são os 4 pilares do sucesso, né? Quais são esses pilares? O foco. Quando a gente fala de foco, não é aquele foco bitolador, aquele foco que vai te deixar sem visão do que está acontecendo em volta. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando daquele foco capaz de elaborar objetivos desafiadores, né, e reunir a sua energia, os seus recursos em fazer aquilo que é importante para alcançar esses objetivos. Então, o líder ele precisa ter foco para definir objetivos e o que fazer para alcançar esses objetivos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a disciplina.
depois que você definiu os objetivos e definiu o plano de o que fazer para alcançar esses objetivos, você precisa colocar tudo isso em prática, né? Você precisa ter as ações que vão te levar ao alcance desses objetivos, a ter sucesso com a estratégia que foi definida. Então, o primeiro pilar, nós temos aqui o foco, o segundo, a disciplina, e o terceiro, a resiliência. É a nossa capacidade de recuperação diante dos obstáculos, diante dos insucessos, né? Dos fracassos temporários, diante de tudo aquilo que eventualmente está diferente do que a gente gostaria que tivesse, está diferente daquilo que foi planejado e que possa nos impactar negativamente. Essa capacidade de recuperação, um termo que a gente utiliza, que é a resiliência, é um termo que vem da física, né? É a capacidade que um material tem de voltar à sua forma original a partir do momento que cessa a pressão pela qual ele estava passando. Então, foco, disciplina, resiliência, e o quarto pilar, que é a perseverança. Eu digo o seguinte, se a resiliência é importante para que você consiga se recuperar das frustrações, fracassos, insucessos, como queira chamar, a perseverança é aquilo que vai te manter no rumo e no ritmo em direção ao que você quer. Porque sem ela, o que pode acontecer é que você, diante de um obstáculo qualquer, né, você até se recupere, mas diga o seguinte, não, eu não quero mais perseguir aqueles objetivos. E se isso for feito de forma exagerada, ou seja, se a cada insucesso que você tiver, você mudar os seus objetivos, você vai acabar não alcançando nenhum. Então a gente precisa, sim, né, ter flexibilidade para mudar o que precisa, mas você precisa ter perseverança para perseguir aquilo que realmente importa, aquilo que está relacionado lá com a sua visão de futuro. E aqui nós falamos dos 4 pilares de sucesso, o primeiro conjunto de fundamentos da liderança de sucesso dentro da nossa abordagem. Bom, eu acho interessante, só dando um adendo, eu acho interessante a questão da resiliência, o quanto ela está ligada, né, a todos os outros fatores. Né? A resiliência ela acaba sendo um fundamento, né? A gente está falando de competências fundamentais, mas acaba sendo um fundamento para todos os outros fatores, não é isso, Paletti? Esses 4 pilares aqui, na nossa abordagem, a gente enfatiza muito a necessidade de equilíbrio entre eles. Né? A coisa não vai funcionar bem se qualquer um desses 4 tiver enfraquecido, tiver uma intensidade muito menor do que os outros 3. Então, como você salientou, a resiliência é fundamental. Se você não conseguir se recuperar, não conseguir buscar ânimo, e para isso é muito importante essa conexão com a visão, essa conexão com o propósito, como muitos autores vêm falando ultimamente, que é aquilo que vai fazer você se lembrar de falar, não, eu estou passando por isso aqui, eu vou me recuperar disso daqui, que eu tenho algo muito mais importante a alcançar lá na frente. Ela é fundamental, sim, mas os outros 3 da mesma forma. Se retroalimentam, né? E precisam estar bem equilibrados. Bem alinhados. Bom, falando em alinhamento, o segundo conjunto de fundamentos são os 3 fatores de alinhamento com a posição. O que seria isso? Pois essa é uma abordagem do Rancharan no livro Pipeline da Liderança, e que eu acho que é realmente fundamental para que você consiga desenvolver a liderança nas pessoas, e para uma organização é fundamental, inclusive, para garantir que ela vai ter sempre os líderes sendo desenvolvidos na medida da sua necessidade para alcançar os postos mais elevados e tudo mais. Né? Aqui a gente vai falar das competências específicas para aquela posição, não as competências de liderança propriamente, mas as competências que estão relacionadas com o objeto fim daquela unidade que ele está liderando, com as atribuições, com as responsabilidades daquela unidade que ele está liderando. Tá? Então, o líder ele precisa identificar quais são as competências essenciais para aquela posição, para que ele possa desenvolver essas competências, contribuir para o desenvolvimento dessas competências na sua equipe e, com isso, alcançar o seu resultado. Né? E, além das competências específicas, ele precisa usar o seu tempo adequadamente, de maneira a privilegiar, a priorizar aquilo que mais importa para o alcance daqueles objetivos desafiadores que nós falamos no início. É muito comum, por exemplo, a pessoa ser promovida
e continuar usando o tempo dela como ela usava na posição anterior. Isso fica mais evidente ainda quando ela sobe dentro de uma determinada área, né? Ele está numa posição e naquela área mesmo em que ele está trabalhando, ele é promovido. A tendência é ele continuar fazendo aquilo que ele fazia antes, ele continuar destinando o seu tempo da forma que ele destinava anteriormente. E essas posições têm demandas diferentes. Senão elas não precisariam coexistir, bastaria uma posição, se fosse a mesma coisa, né? E o terceiro fator de alinhamento com a posição, que ele precisa ter muita clareza, são os chamados valores profissionais, que são aqueles aspectos que estão diretamente relacionados com o que a unidade dele precisa entregar de resultado. É aquilo que realmente importa. Então, a partir desses valores, ele define o tempo dele e ele define que competências ele precisará desenvolver para conseguir dar cabo da responsabilidade das atribuições dessa sua unidade. E esse, então, é o segundo conjunto de fundamentos da liderança de sucesso. É o líder naquela posição que ele está, e quem está pensando em carreira, né, tem que olhar para esses três fatores aqui e aquela posição que eu pretendo alcançar lá na frente, que eu gostaria de ser promovido amanhã, né, eu preciso já começar a saber que competências são demandadas para eu começar a construir, a desenvolver essas competências. Eu preciso saber como é que aquela pessoa precisa destinar o tempo dela para eu saber se eu chegar lá, quando eu chegar lá, como é que eu vou destinar o meu tempo. Com isso, ele começa a se preparar, em vez de ficar deixando o futuro da carreira dele à mercê da empresa, ele começa a se preparar para chegar lá. E é interessante você falar sobre essa questão do uso do tempo, né? É sempre uma discussão muito grande o uso do tempo, como utilizar o seu tempo, principalmente agora com o home office ou o teletrabalho, né? Você acha que o uso do tempo ele acaba sendo um fator determinante para uma boa liderança ou até mesmo para um bom trabalho do colaborador? Para tudo, né, Érica? Eu sempre chamo a atenção de todo mundo com quem eu falo que assim, o tempo é o único recurso que você não tem como recuperar. Então você precisa usar ele muito bem, né? Nós aqui temos 30 minutos. Se eu der bobeira, eu não dou conta dessa pauta toda. E aí acabou. A oportunidade foi. E assim é para o líder, assim é para a sua equipe, né? E de fato, hoje, a gente tem muitas, mas muitas distrações, né? O tempo inteiro, ao alcance do dedo, aquelas notificaçõezinhas que ficam no WhatsApp em vermelhinho ali, aquilo parece que tem um imã para o dedo, né? Então, assim, a gente, de fato, tem que tomar um cuidado muito grande com o uso do tempo, né? O líder, esse uso do tempo, ele está extremamente relacionado lá com aquele pilar da disciplina que a gente falou no início da nossa conversa aqui. É uma das questões que a gente aborda bastante quando a gente fala da disciplina, está muito relacionado com o uso do tempo. Você olhar para aquilo que você tem de meta para alcançar, né? O que você precisa para fazer aquilo, inclusive em termos de recursos, mas também em termos de tempo e alocar esse tempo na tua agenda de maneira a dar conta do que você precisa dar. É verdade. Bom, e para dar conta de tudo, a gente precisa de muita competência. E você lista aqui, né, dentre o conjunto de fundamentos, as 7 competências poderosas para o líder de sucesso. Quais são elas, Falete? Dá esse segredo para a gente. Então, Érica, são 7 competências diretamente relacionadas, essas sim, com o exercício da liderança, né? A primeira é da liderança propriamente dito. O que eu quero dizer aqui é a capacidade do líder de identificar e adotar estilos e papéis de acordo com a demanda, né? Houve uma época que se falava muito, se priorizava muito a ideia, não, o meu estilo, eu preciso saber o meu estilo de liderança. Já foi, não dá, o líder não tem como se dar o luxo dele ter o estilo dele, né? Ele tem que ter o estilo mais adequado para aquela situação, naquele momento, com aquele time específico. Ele vai ter que, eventualmente, ter estilos diferentes e adotar papéis diferentes para cada uma das pessoas da equipe, para que ele consiga, né, obter o melhor desempenho de cada uma delas, que podem estar em níveis de desenvolvimento diferentes. Então, enquanto é uma pessoa extremamente especialista, está totalmente capacitada, ele vai definir com aquela pessoa ali as metas para ela alcançar e ele pode deixá-la sozinha para se autoconduzir, pode ter alguém na equipe ali que, ao contrário, está numa fase de desenvolvimento inicial,
precisa aprender o que fazer, como fazer, e ele vai ter que adotar um papel e um estilo de liderança compatível com aquela realidade. Então, a liderança, quando eu menciono como a primeira das 7 competências poderosas para o líder de sucesso, é nesse sentido, né? Do líder ter a flexibilidade, a perspicácia de entender qual é o papel mais adequado para esse momento, que estilo que vai me dar o melhor resultado. A segunda competência é a da comunicação, né? Se liderança pressupõe relacionamento, e um relacionamento capaz de influenciar o desempenho de outras pessoas, você tem que ter uma comunicação adequada. Então, o líder, que muitas vezes está no meio de um caminho, ele tem que ter uma comunicação adequada com a equipe dele, com os superiores hierárquicos dele, com clientes, fornecedores. Então, a comunicação é uma competência essencial para o exercício da liderança. A terceira competência é a da motivação. E aqui a gente fala sobre a importância do líder se manter motivado. De novo, a gente volta lá para os 4 pilares de sucesso. Ele precisa se apoiar naqueles 4 pilares para conseguir se manter motivado. E ele precisa conhecer muito bem os valores de cada um da sua equipe para que ele possa contribuir para a motivação dessas pessoas, né? A motivação é algo que vem de dentro, está extremamente relacionado com os valores de cada um, e se você não conseguir obter um alinhamento entre os valores da organização, do líder e da equipe, você pode ter bastante dificuldade para conseguir o engajamento dessas pessoas para o alcance daqueles objetivos desafiadores. Beleza? Falamos, então, de 3 competências aqui: liderança, motivação, comunicação e motivação. Quarta competência, desenvolvimento da equipe. Então, a partir do momento que ele conhece as pessoas, ele consegue se comunicar, ele conhece essas pessoas, sabe quais são os seus valores e tudo mais, ele começa a ter condição de identificar as potencialidades e a desenvolver cada um dos membros por si, né, e a desenvolver o espírito da equipe. E aqui é um ponto em que a gente trabalha muito com a importância de identificar e tratar as eventuais disfunções que possam acontecer dentro da equipe. Ok? Quinta competência, delegação. Então, sempre nessa ordem, tá? Ele primeiro se situa como líder, ele estabelece uma comunicação, ele identifica os valores da equipe, ele consegue estabelecer ali uma condição de equipe propriamente dita, e ele começa a investir na delegação, em passar atividades mais complexas, eventualmente, para aquelas pessoas que têm o potencial adequado, não apenas a condição atual, mas o potencial de se desenvolver adequadamente para fazer aquilo, e tem uma série de pressupostos que você precisa obedecer para fazer uma delegação adequada e não ser uma delargação, ou seja, não é largar as coisas, as atividades para os membros da equipe. Até porque você delega a autoridade, você delega a realização da atividade, mas nunca a responsabilidade. Isso é um princípio da administração. Depois de delegação, aí a gente vai para a competência de negociação, que é também, assim como todas as demais, essencial para o exercício da liderança. O líder está negociando o tempo inteiro. E eu brinco o seguinte, essa negociação, inclusive, passa por uma grande negociação interna. E, de novo, se aqueles 4 pilares não estiverem bem desenvolvidos, muitas vezes vai ser difícil para ele negociar e sair da cama de manhã para assumir os desafios que ele tem que assumir na liderança dele. Então, negociação é uma competência extremamente fundamental. A gente trata a negociação como um processo que vai da preparação até o acompanhamento de resultados e eventual renegociação, se for preciso, né? Mas é uma competência essencial. E, por fim, o foco nos resultados, né? Um líder que tem tudo isso que a gente falou, mas não tem foco em resultado, ele dificilmente vai conseguir alcançar objetivos desafiadores. Ele não vai conseguir manter a sua energia, a concentração dos recursos naquilo que realmente importa. Então, está tudo muito interligado, Eric. E falamos uma aqui, cadeia, né? Falamos aqui do terceiro conjunto de fundamentos. Bom, e agora vamos para a área da governança corporativa, né, tão falada, tão explicitada nos últimos tempos, em que você define 4 princípios, né, para boa governança. Quais são? Então, Érica, na verdade, eu não defino. Eu trago aqui
os princípios que são adotados e disseminados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E na nossa abordagem, eu costumo falar de uma forma um pouco diferente, né? O termo governança corporativa, por si, ele pode causar um certo distanciamento e uma percepção equivocada de que governança é importante para as grandes corporações, né? Então, esse tema aqui, esse conjunto de fundamentos que traz esses 4 princípios da boa governança, eu digo que são 4 princípios da governança organizacional. Ele está extremamente relacionado com aquele fator lá do iníciozinho do nosso bate-papo, dos valores, né? E quais são eles? A transparência, né? O líder precisa ser transparente nas suas ações, o seu discurso tem que ser congruente com as suas ações, de modo que ele possa dar essa transparência, né? Porque senão fica difícil para dar transparência quando você prega uma coisa e faz outra. Muito difícil. Pois é. Tem que ter a equidade no relacionamento com todas as partes com as quais ele se relaciona, né? E isso é de grande importância, tanto no relacionamento com os membros da equipe, quanto com seus superiores, quanto com clientes e fornecedores e tudo mais. A ideia aqui é nós trazermos os 4 princípios da boa governança corporativa para toda a organização. Esses princípios têm que estar presentes em toda a organização. E os líderes, independente dos níveis hierárquicos em que eles estejam, eles precisam praticar esses princípios no dia a dia, né? Falamos aqui de transparência, falamos de equidade, temos que falar também de prestação de contas, né? Ou seja, assumir a responsabilidade pelo que faz e pelas consequências daquilo que faz, tanto internamente quanto externamente. E o 4º princípio é o da responsabilidade corporativa ou da responsabilidade organizacional, enxergando aqui a coisa pelas unidades, né? Ele é líder de uma unidade, essa unidade ela tem um conjunto de responsabilidades perante a organização como um todo e, eventualmente, perante também clientes, fornecedores e tudo mais. E essa responsabilidade organizacional, como eu estou chamando, é a que vai contribuir para a perenidade desses resultados. Então, com esses 4 princípios, que estão relacionados lá com aquele fator do início dos valores, né, a gente imagina contribuir para o estabelecimento de uma liderança muito mais ética, né, muito mais comprometida com essas relações todas que precisam ser desenvolvidas e mantidas, tanto pelo líder quanto pela sua equipe. Para poder atingir esse nível, né, de governança corporativa, que atinja todos os stakeholders e te faça um líder à visão de todo mundo, né? Tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, não é isso? E essa mudança que eu faço na nossa abordagem aqui, ela tem muito a ver com o período que eu passei aí na Comissão de Governança Corporativa, em que a gente fez nós fizemos 2 pesquisas, né? Uma pesquisa junto a alunos de administração e uma pesquisa junto a profissionais da administração, e a gente acabou identificando que é um tema ainda muito pouco conhecido e menos praticado ainda. Então, o que eu pretendo com a mudança da forma com que eu trato esse tema governança, né, é procurar dar um pouco mais de proximidade com o dia a dia do administrador. Essa é a ideia. Com certeza. Bom, e o último conjunto de fundamentos são as dimensões da sustentabilidade, as 3 dimensões da sustentabilidade, um tema realmente vital para a gente, vital para a sociedade atual. Fala um pouquinho sobre eles. Então, Érica, quando você começa a pensar nessa questão de uma liderança, né, baseada no mindset do líder, num conjunto de competências e num conjunto de valores, não dá para você manter a visão de lucro acima de tudo, não dá para você manter uma visão de resultado no curto prazo e deixar para lá o longo prazo. A gente precisa pensar na construção de resultados que sejam efetivamente sustentáveis. E, infelizmente, assim como a governança, o tema sustentabilidade ainda é percebido por muitos como algo que importa só para as grandes empresas, aquelas que, eventualmente, na percepção da maioria, podem causar desastres ambientais, né? Podem causar grandes impactos sociais na medida em que fecha uma fábrica de uma grande montadora, por exemplo, você vai ter um nível de desemprego naquela região aumentado de uma hora para outra e tudo mais.
Mas o que a gente procura trazer para cá é essas 3 dimensões da sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental, a econômica e a social. De novo, assim como no caso da governança, é você trazer essas preocupações e essas reflexões para o dia a dia das organizações em todos os níveis. Então, todo líder, de alguma maneira, ele tem alguma condição de causar algum tipo de impacto, né? Seja esse impacto positivo ou negativo, né? E ele precisa ter consciência de que impacto é esse que ele pode vir a causar. E a gente traz para dentro dessa nossa abordagem aqui a sustentabilidade do ponto de vista do GRI, que é uma instituição internacional, né, que procura ajudar organizações e nações a conhecer e divulgar, né, a sua forma de lidar com o tema sustentabilidade dentro dessas 3 dimensões. Então, quando a gente fala de sustentabilidade ambiental, você vai falar aí de consumo de água, de efluxos, né, que vão sair dali daquela empresa, você vai falar de uma série de impactos que podem ser causados, que podem ser muito grandes ou podem ser pequenos. Se a empresa é uma empresa pequena, se a área de atuação desse líder é mais limitada, ele vai ter uma preocupação com essas questões que estão dentro do seu limite. Mas ele precisa ter, entende? É uma questão cultural. Amanhã, se esse camarada crescer na organização ou na sua carreira, mesmo fora da organização, e ele tiver desenvolvido, né, esse tema sustentabilidade internamente e dessa forma abrangente, tratando a sustentabilidade como ambiental, econômica e social, e sempre olhando cada uma dessas dimensões para dentro e para fora da organização. Porque quando a gente fala da dimensão social, num primeiro momento, o que mais vem à nossa mente são essas questões para fora. Impacto no emprego da região, coisa parecida. Uhum. Mas quando você vai estudar a sustentabilidade do ponto de vista do GRI, lá, que eu falei que é a nossa referência, tem muita coisa voltada para dentro. A forma com que você se relaciona com os colaboradores dessa organização, o tipo de cuidado que você toma com ele, os benefícios que você dá ou que você deixa de dar. Então, isso está dentro da dimensão de sustentabilidade social. E é para dentro da organização. Ou seja, vai ter impacto direto no seu resultado. Sem contar que, de novo, tanto governança quanto sustentabilidade já são percebidos pelo mercado como um todo, né, como algo que gera valor para a organização. Por quê? Porque aumenta a tua confiança naquela organização, reduz a percepção do potencial de risco que essa organização pode causar para o mercado, e isso faz com que o valor dela aumente. Então, se a gente conseguir trabalhar, né, a formação das nossas lideranças, desde os níveis mais básicos até os mais elevados, com esses conjuntos de fundamentos, o que vai mudar, dependendo do nível que esse líder está, é a profundidade que você trata o tema, é a abrangência que você dá ao tema, é a abrangência que o alcance desse líder tem, né? Mas todos esses fundamentos, na nossa visão pelo menos, precisam ser muito bem desenvolvidos por todos os líderes, de maneira que eles consigam ter uma liderança de sucesso naquele sentido que eu falei, né? De alcançar objetivos desafiadores e respeitando as necessidades e expectativas, não só da organização, mas também de todos aqueles que com ela se relacionam. Esses são os 5 conjuntos. Os 5 conjuntos, então, assim, a gente já falou dos 5 conjuntos, e eu queria, assim, para a gente fechar essa nossa conversa, eu queria que você desse uma dica, que a gente falou aqui de várias competências, vários desafios, mas eu queria que você desse uma dica principal, aquele pontinho importante para que o líder se conheça como um líder, que as pessoas o reconheçam como líder, para ele realmente ter sucesso nesse momento. Eu começo pelo princípio, né? Trabalha os 4 pilares, ou seja, cuide de se fortalecer, cuide de se desenvolver, para que você tenha condições de levar essa sua liderança de uma forma mais plena para aqueles que estão contigo, para que você tenha condições de ajudar a equipe, principalmente em momentos como esse que a gente está passando agora, né, a superar os desafios, a superar as incertezas, as inseguranças que naturalmente surgem.
Então, começa lá pelos 4 pilares e depois você começa a desenvolver as suas competências num nível mais profundo, porque se ele está em alguma posição de liderança, a gente pressupõe que em algum nível de desenvolvimento já tem. Mas, como eu disse, não importa se for um líder que está começando a sua trajetória como líder numa organização, ou se alguém que já tenha desenvolvido uma carreira bem-sucedida. Se ele olhar para esses fundamentos aqui e refletir a respeito deles, ele vai encontrar formas de, se utilizando dessa referência, né, se desenvolver ainda mais e alcançar resultados cada vez mais desafiadores de uma forma positiva, contribuindo para o desenvolvimento da sua equipe e de todos aqueles que estão à sua volta. Com certeza. Palete, foi um prazer, mais uma vez, receber você aqui no nosso ADM a Live. Estamos recebendo vários comentários nas nossas redes sociais, muita gente elogiando, está gostando bastante, gostou bastante dessa fundamentação que você fez para as lideranças de sucesso, e eu também adorei. Muito obrigada. Obrigado a você mais uma vez, um grande abraço e sucesso para todo mundo. Com certeza. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quarta e quinta ainda temos um encontro marcadinho às 10 horas da manhã aqui no ADM Live. Eu espero vocês. Tchau, tchau.